A gente vai começar a falar sobre a introdução à família de switches para data center, tá? Bom, quando a gente fala de data center, né, a Cisco desenvolveu uma linha específica, né, de switches utilizados para data center, tá? Que é a linha de switch Nexus, né? Mas antigamente, né, a gente não tinha essa separação muito bem definida, tá? Em relação à linha de switch Nexus, ou seja, em data center a gente usava switches LAN convencionais, né? Então, antes de falar switch Nexus, o primeiro switch que a gente vai falar é o 6500, tá? Por quê? Porque ele ainda é muito utilizado e muito encontrado em data centers, né? Principalmente no que diz respeito a uma tecnologia chamada VSS, que é Virtual Switch System, né? Ele é muito encontrado nessa tecnologia em data center, que é uma tecnologia de multi-chassi Ethernet, que eu vou explicar daqui a pouco, tá, pessoal? Então, o 6500 é um switch modular, né, de grande porte, né, que ele prove uma alta densidade de portas, né, ele pode ser modular, tem vários modelos, né, de 6503 até o 6513, se não me engano, né, que esse último número 3 e o 13 é a quantidade de slot, né, e a gente pode expandir de acordo com a caixa que a gente tem para diversas portas aí, tanto Ethernet, né, pode ser cobre ou fibra, tá? O switch 6500 ele só implementa Ethernet, tá? Ele é um switch L2, também tem funções de L3, L4, né? Para quem não sabe o que é L3, L4, isso aí é as camadas, né, do protocolo TCP/IP, né, ou OSI, né? Vou explicar mais pra frente. Tá todo mundo me ouvindo, pessoal? Tem uma pergunta do Kaique se o pessoal tá ouvindo. Tá todo mundo ouvindo? Tá. Tá. Então, voltando. Então, o 6500 ele só implementa Ethernet, tá? Ele não implementa outro tipo de tecnologia de camada 2 de transporte, que a gente vai ver no Next, que ele implementa também Fiber Channel, tem o conceito de Unify Fabric. Então, o 6500 ele tem a supervisora, normalmente a gente utiliza duas supervisoras e as line card, que são os módulos, tá? Esses módulos são módulos que a gente chama módulo de I/O. Quando eu falar módulo de I/O ou line card, estou me referindo à mesma coisa. Tá? Que é o módulo onde são conectadas as conexões físicas da rede, que vai ser módulo Ethernet de 100 megabits, né, que não é difícil de utilizar, né, mas existiu, 1 gigabit e 10 gigabits, tá, pessoal? E o módulo supervisora, que a gente chama, que é onde a gente implementado a parte de control plane, plano de controle, que eu vou explicar daqui a pouco mais detalhe o que essa palavra significa, tá? Que é o módulo que vai fazer todos os cálculos de protocolos da rede, tá? Então, se a gente for pegar um 6500 atual, né, não vamos pegar as coisas antigas, porque o antigo não utiliza mais e nem muito difícil cair na prova, né. Então, se a gente pegar as supervisoras mais atuais, a gente tem a SUP 720 e a SUP 2T, né. A SUP 2T chega a 2 TB, a 720 chega a 720 gigabits de fabric, né, de backplane, tá, pessoal? Essa é a capacidade de encaminhamento do switch, tá. E os modos mais utilizados aí do 6500 são os modos WS, os módulos LAN convencionais, a gente tem os módulos ES. Esse módulo ES é um módulo mais, a gente chama de enhanced, né, que é um módulo mais, digamos assim, com mais performance, ele é mais parrudo esse módulo. Normalmente ele é utilizado mais para links WANs de longa distância, né, não é usado muito para link LAN, tá, pessoal? Então, basicamente, é assim que é dividida a família de switch 6500, tá? E aí uma coisa muito importante a gente falar sobre a tecnologia VSS, tá? Por quê? Porque ele é muito utilizado em data center, né? O que é o VSS do 6500? VSS significa Virtual Switch System, né? É uma tecnologia utilizada, né, que faz parte do portfólio de multi-chassi Ethernet, tá? Esse portfólio de multi-chassi Ethernet tem vários produtos aí, tem o VPC que a gente vai aprender mais pra frente, tem o VSS. Para switches de acesso de pequeno porte, a gente tem o conceito de stack, né? Mas enfim, o que essas palavras que eu estou dizendo que tem gente que já conhece e gente que não conhece? É o conceito de você tem duas caixas físicas, né? Dois equipamentos físicos, dois switches físicos distintos, que os dois são configurados e eles logicamente trabalham como um único dispositivo na rede, tá? E aí você consegue fazer um port channel, né? Que depois eu vou explicar também mais detalhadamente,
detalhadamente o que é um port channel, que é o conceito de você pegar duas interfaces e agregar numa interface única. Você pega duas interfaces físicas e, logicamente, dá vida uma interface única, né? Então você consegue fazer um port channel através de duas interfaces físicas conectadas a dois equipamentos distintos, mas que, logicamente, com uma interface única. Então você tem proteção aí de módulos, tem proteção de equipamento físico, tá? Então ele faz parte da família de multi-chassi Ethernet, tá? Então, representando ele de forma de desenho, é dessa forma. A gente tem duas caixas físicas, né, 26500, e a gente tem uma conexão entre eles, né, que chama VSL, que é um link entre eles, que através desse link entre eles é como se fosse uma conexão de backplane. E aí ele vira um equipamento único, que logicamente na rede ele aparece como um único equipamento, como um único switch, tá? E aí uma coisa importante a gente saber do VSS é o seguinte, que é muito comparado com o VPC, né, que é um assunto muito falado, né, principalmente quando você vai fazer prova, muito falado, a diferença entre VSS e VPC, né. O VSS ele implementa um único plano de controle, né. O que é plano de controle? Plano de controle são os cálculos efetuados na rede, né, os cálculos de processamento de protocolos lógicos da rede. Na rede a gente tem vários protocolos trabalhando, a gente tem protocolo Ethernet, né, a gente tem o protocolo Spanning Tree, a gente tem o protocolo BTP, vários protocolos de camada 2, protocolos de camada 3, protocolos de roteamento e assim por diante. Todos esses cálculos, né, de rota, de convergência de Spanning Tree é executado no plano de controle, que a gente fala de control plane, né, que é a supervisora do equipamento, né. E a gente tem um outro conceito que é um plano de equipamentos de dados, né. Então a supervisora ela processa as informações dos seus protocolos e programa essas informações de equipamentos de dados nos módulos line card, no módulo de I/O, né. E a gente tem o data plane, que a gente fala de plano de encaminhamento. Então esses equipamentos modulares, 6500, Nexus, de grande porte, a gente fala que são equipamentos que são hardware based. O que é um equipamento hardware based versus equipamento software based? É um equipamento que faz encaminhamento através de processamentos em hardware, né? As placas line cards, elas têm processadores lá de alta capacidade, que chama ASICs, que esses processadores fazem o processamento de equipamento de tráfego. Ele não usa o processamento central, que é a placa supervisora, tá? Diferente do equipamento software based, por exemplo, o equipamento 7200, né, equipamento roteador antigo, que ele é totalmente software based. Ele tem uma CPU central, é uma única CPU, e todos os módulos que você pluga nesse equipamento, todo o tráfego que entra ali, ele vai ser enviado para o CPU central para ser processado em software, num software que seria o iOS, que roda, né? Já o VSE, o 6500, esse equipamento modular, ele implementa o processamento em hardware, ou seja, eu expliquei, a gente tem a supervisora, que faz a parte de controle, faz todos os cálculos da rede, programa as informações da line card, e a line card depois que processa o pacote, né, que trafega na rede, pacote Ethernet, pacote IP e assim por diante, tá? Bom, alguma dúvida, pessoal, sobre o 6500? Alguma dúvida sobre essa questão de control plane, data plane, para quem não conhece? Sobre software based router ou software based switch, né, hardware based switch? Bom, então aqui tem uma figura do VSS, tá? Como é que ele funciona. Então a gente tem dois equipamentos físicos, a gente tem dois links, normalmente são dois links, não é implementado um link só, que conectam dois switches. Esses dois links que conectam os dois equipamentos é formado uma agregação desses dois links, que é um port channel, que depois eu vou explicar mais detalhadamente o que é um port channel. Esse link é chamado de VSL, que é Virtual Switch Link, tá? É através desse link que é feito o sincronismo de dados entre os dois equipamentos, né? E é através desse link que os dois equipamentos se juntam e formam um equipamento só. Então, se a gente tem dois equipamentos que tem do lado esquerdo, dois equipamentos físicos, logicamente na rede aparece um equipamento só, tá? E aí, quais são os benefícios do VSS? São vários, né? O primeiro é contingenciamento total, né? Onde você tem contingenciamentos, você tem como de line card, de placa, né? Vamos pegar, por exemplo, um switch de acesso desse, né? Um switch pequeno, na parte inferior do desenho. Ele está conectado a dois equipamentos distintos, que
pode estar conectado a dois módulos distintos, obviamente, porque são equipamentos distintos, então você tem contingência de módulo e complemento de equipamento físico, tá? Se você não tiver esses dois equipamentos físicos separados, você pode até ter contingência de módulo, mas se o equipamento físico central falhar, se queimar as duas fontes, sei lá, queimar o backplane, alguma coisa supervisora, o equipamento inteiro cair, você perde a rede, né? Se você tem dois equipamentos físicos distintos, não, você tem mais um nível de contingenciamento, tá? Então esse é um dos benefícios do VSS. O outro que eu vou explicar mais detalhadamente quando a gente falar de VPC, é que ele simplifica a topologia do span tree, né? Então aqui se a gente tem um triângulo, se isso aqui não fosse VSS, a gente tem esse triângulo formando em cada switch de acesso, a gente tem um loop na rede, então um dos links tem que ficar em estado de blocking, né? Ele não pode caminhar tráfego, se você tem um loop na rede, que depois eu vou explicar, para quem não sabe o que é loop, nada disso eu vou explicar detalhadamente. Mas com o VSS não. A parte lógica dele na parte direita, tá vendo que é como se fosse um equipamento só. Então você não tem um triângulo na rede formando um loop. Então você consegue usar todos os links ao mesmo tempo, né? Então você ganha em relação ao que? Todos os links são utilizados, tem mais banda disponível na rede e você simplifica o span tree, você não precisa ficar se preocupando com o root da rede, né? Colocar qual interface ficar em blocking ou não, tá? Você elimina, você simplifica o span tree, tá? Então, o que é importante de memorizar por enquanto, né, que a gente não falou de span tree, nada disso, que são coisas muito novas. É importante só a gente memorizar o seguinte, que como que é o Physics 500, que é o equipamento modular, tem os supervisoras, line cards e o conceito de VSS, tá? Que são duas caixas físicas que formam uma caixa única, tá? Os benefícios deles é esse, simplificação do span tree e contingenciamento, mais um nível de contingenciamento além de módulo de equipamento físico distinto, tá, pessoal? Isso que é importante memorizar por enquanto, tá? Aí tem uma pergunta do André Ozaki, se ele funciona tanto para PAGP quanto LACP. Bom, para quem não sabe, PAGP e LACP são protocolos de controles de port channel, tá? E ele funciona tanto para os dois, tá, André? Você pode implementar tanto no port channel no PAGP ou LACP. Inclusive, é um tópico mais avançado, né? Depois a gente pode fazer um seminário sobre VSS. Tem uma funcionalidade no VSS que chama Dual Detect Active, né? Quando tem um cenário de split brain, que as duas caixas ficam ativas. Que você consegue detectar as duas caixas estão ativas através do protocolo PAGP, né? Tem um campo adicional lá que a gente experimentou, que é o conceito de PAGP Plus, né, que eles improvisaram o protocolo, que ele é implementado através de TLV, Type Link Value, né, tem um campo a mais lá que identifica qual o switch físico, né, então se o VSL quebra no meio, um switch não consegue mais enxergar o outro, através de um port channel, um switch consegue enxergar o outro, por esse campo extra do PAGP, e saber que os dois switches estão ativos na rede, aí o switch secundário sai da rede, tá?